Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sempre precisar de aprovação dos outros? Ou, de repente, por que, mesmo quando você faz tudo certo, ainda você se sente insuficiente? Hoje nós vamos explorar um tema que pode transformar, sim, a sua compreensão sobre autoestima e narcisismo. Vamos falar sobre a autoestima e como ela pode ser influenciada por algo que chamamos de narcisismo infantil. Mas o que é isso, André, exatamente? E como isso afeta a vida hoje? Quando somos bebês, nos vemos como o centro do universo. E isso é normal, ok? O Freud, ele chamou isso de fase narcísica. É importante para desenvolver uma autoestima saudável. Mas e quando essa fase, gente, mas e quando essa fase não é superada? Meu Deus, algumas pessoas ficam presas nessa fase. É verdade. O que pode levar a uma autoestima baseada em uma autoimagem exagerada e na busca constante, né, por essa aprovação, por essa validação dos outros. Mas aqui tem algo importante. O narcisismo não é só psicopatia, ok? Tem muita gente por aí, no senso comum, falando que narcisista, que fulano é narcisista, que fulano é psicopata, e a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa diluir, desconstruir essa ideia, porque existem pessoas que são muito boazinhas, que têm empatia e que são narcisistas. É isso mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem diferentes níveis de narcisismo. E é isso que eu vou te contar hoje. No narcisismo primário, que é uma fase normal na infância, a autoestima ela é construída através dessa sensação de onipotência. Lá no Winnicott, a gente chama de ilusão de onipotência, na Melanie Klein também. Já no narcisismo secundário, que pode surgir quando a pessoa ela não consegue desenvolver uma autoestima saudável. Há uma necessidade constante de validação e reconhecimento para manter uma autoimagem inflada. Isso se deve a graves falhas da função materna, numa fase de dependência absoluta do bebê. E a transição em que esse bebê passaria a ter uma independência relativa, houve uma grande falha e esse bebê, então, ele fica nesta fase. Falando de uma forma, gente, bem simplificada. Minha ideia aqui não é trazer um conteúdo aprofundado sobre o narcisismo, mas é chamar a nossa atenção porque narcisismo é algo que tem diferentes níveis. Faz sentido isso para você? Agora, como lidar com pessoas que amam o seu eu ideal? Porque o narcisista, ele faz isso, ele funciona dessa forma. Ele ama o eu ideal, um eu que não existe, é idealizado. É o todo-poderoso, é o onipotente, é o que cria, é o que tem controle. Essas pessoas, frequentemente, buscam refletir uma imagem perfeita e podem se tornar bastante difíceis de lidar. Você conhece alguém assim? Elas podem, por exemplo, parecer superficiais ou egocêntricas, e isso pode afetar as relações e as interações. E isso, gente, valendo para as relações interpessoais, amorosas, no trabalho, para todo tipo de relação. Aqui eu tenho algumas reflexões para você lidar
com pessoas como essas. É importante definir limites, mantenha os seus próprios limites e não se deixe manipular ou pressionar, ou se pressionar por essas necessidades de aprovação. É importante você entender que a necessidade constante de validação pode vir de inseguranças profundas. Mostre compreensão sem se comprometer com os comportamentos prejudiciais. Seja claro, assertivo, expresse as suas próprias necessidades e sentimentos de forma clara, respeitosa e sem ceder às demandas exageradas. Busque apoio. Se a relação se torna prejudicial, porque procure um suporte de um psicoterapeuta, um psicólogo, para te ajudar a lidar com a situação. Isso não é fácil, não é tão simples assim, até porque é importante você ter a consciência, trazer a consciência. O que é que faz com que você estabeleça esse tipo de vínculo? O que é que você está trazendo essas pessoas para a sua vida? Então, se você quer aprender mais sobre como o narcisismo infantil ele pode estar afetando a sua vida e como desenvolver uma autoestima mais saudável, eu quero te convidar a estar conosco nos grupos de estudos. Eles são uma ótima oportunidade, sabe, para você aprofundar no tema. Clique nos links abaixo para saber mais, se inscreva, não perca a chance de transformar a sua autoestima e as suas relações. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo.